Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade e por saber que você continua aqui comigo nesta nossa série Entendendo a Graça, parte 2. Olha, hoje nós vamos falar da capacitação da graça. Escute isto. Depois, quando você tiver uma oportunidade, leia lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, a história de Mefibosete, um aleijado que passou a sentar-se à mesa do rei Davi. E ele comia com o rei, se alimentava. É por isso que eu comentei com vocês um pouco sobre o privilégio da nossa cidadania celestial. Não só o fato de que a graça nos reconcilia de novo com o Pai, nos dá nova vida, nos dá acesso direto a Deus Pai. Não só o fato de que a graça nos traz de volta a nossa cidadania, mas como também nos permite, nesta conexão com Deus de obediência, a termos acesso aos privilégios de cidadão. Então nós vamos falar sobre a capacitação da graça, porque é a graça de Deus que cobre os nossos defeitos e nos restitui a honra. Mefibosete, ele tinha a marca de um acidente que ele teve na sua infância, ao fugir de uma guerra nos braços de sua ama, e ele foi abandonado na terra de Lodebar, uma terra sem vida, uma terra seca. Parecia não haver nenhuma esperança para Mefibosete, quando o rei manda chamá-lo. E dentro de uma analogia bíblica, nós também estávamos perdidos numa terra seca, sem ninguém se importar conosco, aleijados nos nossos pecados. Só que ele se lembrou de nós, Jesus Cristo, por causa do seu Pai. O unigênito é Cristo, Deus é o nosso Pai. E aquilo que Davi fez por Mefibosete foi por causa de um princípio. Jonatas. É bom você conhecer essa história, porque para mim é uma história maravilhosa. E quando você pensa neste privilégio que você tem, você fica mais vislumbrado com a mesa do Rei Jesus, na qual você pode se alimentar todos os dias de um alimento espiritual. Abra comigo a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que serão os textos para tratarmos sobre a capacitação da graça. Diz assim o versículo 11 e 12: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pense comigo sobre a capacitação da graça. A graça, ela não só salva-nos, como também ela educa-nos e treina-nos. Escute isto. É isto que a palavra de Deus que nós acabamos de ler está nos dizendo, que é a graça de Deus que vai nos salvar. E tem pessoas que pensam, eu fui salvo pela graça e acabou o trabalho da graça. Não, a graça vai te educar, ela vai te ensinar e ela vai te capacitar algumas coisas que sem a graça você seria incapaz de fazer.
Algumas coisas que sem a graça você seria incapaz de abrir mão. Sem a graça você seria incapaz de negar. São paixões, são desejos carnais, impiedade, sabe? Paixões mundanas. A graça é que te possibilita a renegar essas coisas. Escute isso, ainda em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7, diz algo mais sobre a graça. Do 4 ao 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa esperança que nós, como Igreja do Deus Vivo, aguardamos ser revelada através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, pense comigo algo mais sobre a graça. A graça, então, nos salva, educa-nos e capacita-nos, mas ela também regenera-nos, renova-nos e recompensa-nos. Amazing Grace, maravilhosa graça. É importante nós compreendermos isto, porque não tem como viver mais aquela vida do passado, aquela vida de outrora. Quando você experimenta a graça, com o entendimento do que é a graça. É por isso que nós tivemos aquele primeiro vídeo áudio. Nós queremos crescer neste entendimento, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você crer nessas verdades do que a graça é capaz de fazer na sua vida, já é um passo determinante para uma vida no Espírito, uma vida diferenciada. Escute isso. 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele vai nos dizer algo muito importante sobre a graça. Capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha se isso não fortalece o nosso entendimento da capacitação que o homem recebe da graça de Deus. A graça de Deus, ela é o poder de Deus realizando não apenas coisas em nós, mas para nós e através de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Todos nós precisamos deste fortalecimento. O apóstolo Paulo fala: trabalho mais, mas esse sou e esse eu não é o eu do egocentrismo, não é o eu do antropocentrismo, não é o eu da capacidade própria. Ele fala: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, que me capacitou a trabalhar mais, olha para você ver, do que todos eles, e esteve comigo para que eu fosse capacitado. Então vamos seguir um pouco mais
adiante. Olha, 2 Coríntios 12, 9 vai nos provar mais uma vez que a graça ela é o poder de Deus. E é um poder de Deus que só pode ser aperfeiçoado onde há fraqueza. 2 Coríntios 15, 10. É isso que eu falei com você? Então é lá que nós vamos abrir. 2 Coríntios 15, 10. Entendendo a graça e experimentando a capacitação da graça, que é um poder que só pode ser aperfeiçoado onde há fraqueza. Ou seja, eu reconheço que dependo da graça. Diz assim as Escrituras. Agora 2 Coríntios 12, 9. Nós já tínhamos lido 2 Coríntios 15, 10. Agora 2 Coríntios 12, 9. Nós tínhamos lido 1 Coríntios 15, 10 e agora 2 Coríntios 12, 9. Então vamos lá. Diz assim as Escrituras. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz: por isso de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Irmãos, a graça nos dá ouvidos e olhos nas nossas limitações. É por isso que eu trouxe aqui o texto de Tito para a gente compreender isso. Todo homem que se acha forte na sua própria força, ele não consegue viver o poder da graça revelada, porque esse poder se aperfeiçoa só na fraqueza. Há poucos dias atrás eu estava ministrando sobre isso. Deus recruta os fracos para fazê-los fortes e vencedores. Deus, ele busca o humilde. O orgulhoso, ele nem chega perto. É aonde a graça opera. Se você se acha fraco, você está pronto para viver coisas sobrenaturais dentro das suas limitações humanas, pelo poder de Deus revelado em sua vida. A graça não busca o perfeito, mas ela vai exatamente onde está o imperfeito. Por isso a história de Mefibosete é uma história sobre graça. Alguém disse que a graça ela humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Você quer continuar estudando sobre a graça de Deus e se tornar um participante dessa maravilhosa graça? Então fique comigo aí. Nós estamos aqui às terças, quinta e sábado, falando desta revelação maravilhosa para um evangelho genuíno. Olha, você vai perceber que o termo graça é incomum em qualquer outro tipo de literatura que não tenha cunho teológico. Você vai ouvir falar de amor, mas a graça é revelada nas Escrituras. E felizes são aqueles que foram contemplados por esse presente da graça de Deus. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.